Afinal, é verdade que a totalidade das doenças mentais não tem cura? Meu nome é Wagner Faustino, eu sou pós-graduado em Psicologia Positiva e Coaching e estarei falando um pouco sobre a diferença da psicologia clínica com a psicologia positiva, bem como a ordem de doenças por fatores emocionais e mentais. A psicologia positiva, ela é utilizada por grande parte dos terapeutas e coaches comportamentais, mas também tem psicólogos de psicologia clínica que têm essa formação complementar de psicologia positiva. Qual a diferença da psicologia clínica e da psicologia positiva? A psicologia clínica ela é de criação de Sigmund Freud, e a atuação dela é remediativa, ou seja, todo trauma, distúrbio ou transtorno mental, a psicologia clínica dá suporte no tratamento. Já a psicologia positiva, ela tem o seu fundador, o Martin Seligman, e o foco dela é a saúde mental das pessoas, que é feita de uma forma preventiva, ou seja, antes que o problema ocorra. Em relação às doenças e seus fatores emocionais e mentais, temos doenças que têm a predominância mental, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar, síndrome de Down, TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Todas essas doenças, elas vêm de predisposições hereditárias ou mesmo de questões assim de má formação de cromossomos. Agora, o que você acha sobre a depressão e a ansiedade? São doenças somente mentais? Na concepção da psicologia positiva, 90% dos casos de depressão e ansiedade são de causas emocional. Mas, afinal, como que a emoção altera o neurológico e o mental de uma pessoa? Existe um dispositivo no corpo humano chamado cognição. Cognição é a forma que uma reação emocional altera a quantidade de neurotransmissores, inibindo ou aumentando a sua produção, e isso vai causar distúrbios comportamentais de personalidade na pessoa. A cognição ela é muito estudada nas áreas de neurologia e neurociência. E a cognição é um fator tão importante do equilíbrio do ser humano que existe até um tratamento específico, uma especialidade nessa área de cognição, que é a terapia cognitivo-comportamental. Você pode perceber que pessoas depressivas e ansiosas são pessoas que estão esgotadas, excesso e exaurimento emocional. Não existe uma depressão, uma ansiedade que a causa seja 100% neurológica. Sempre tem um fator emocional que influi neste quadro depressivo ou de ansiedade. Por isso que muitos depressivos e ansiosos que se submetem a tratamento medicamentoso não têm nenhuma melhoria ou tem pouca melhoria. Por quê? Porque ele não está tratando a verdadeira causa, que é do seu lado emocional. E como que fica a questão da psiquiatria e da psicologia nisso? Você pode ver que 1/4 dos psiquiatras e psicólogos, eles fazem um exercício profissional e sério de sua profissão. Mas tem outros 3/4 de psiquiatras e psicólogos que veem sua profissão muito mais como uma expansão comercial da sua área. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você viu alguém que se trata com psicólogo clínico e que em menos de 1 ou 2 anos consegue se reabilitar totalmente? Por quê?
o tratamento de psicologia clínica é demorado e, na maioria absoluta dos casos, leva anos e anos. Tanto psiquiatras como psicólogos, eles têm carteira de clientes, se eles atuam como profissionais particulares ou mesmo de convênios médicos. O psiquiatra e o psicólogo particular ou conveniado, diferente do psiquiatra e psicólogo de um órgão público, ele não tem um salário fixo, ele não tem um rendimento fixo, ele depende do quanto de pacientes ele atende mês a mês. Então, é lógico que não é interessante para o psiquiatra e o psicólogo que trabalha de forma autônoma, por si próprio, que pacientes se curem em 6 meses, 1 ano e meio. Por isso que se vê pessoas que se tratam com psicólogos por anos e anos, às vezes até mais de uma década, porque eles precisam ter esse paciente a longo prazo. Já o psiquiatra e o psicólogo de órgão público, ele tem um salário fixo. E independente de quantos servidores públicos ele atende ou não no órgão mês a mês, isso não causa alteração no rendimento, no salário deste profissional. Então é de se considerar, porque a psiquiatria, a psicologia sujeita tantos pacientes à ação medicamentosa, que é uma coisa que pode trazer melhoria para a pessoa, mas numa ação prolongada, ou mesmo não surtir grandes resultados. Porque o recondicionamento emocional da pessoa melhora a cognição da pessoa, e essa cognição vai ser menos reativa de uma forma negativa na sua parte neurológica e mental. Eu deixo a reflexão para vocês. Será que mudança de hábitos não surtem mais efeitos do que ficar se entupindo de remédio para doenças que são motivadas mais por fatores emocionais do que propriamente mentais e genéticos do corpo? Eu posso até estender um exemplo à medicina de uma forma geral. Você tem a medicina e a jornada do adoecimento. O que seria isso? A gente, desde criança, se alimenta super mal com alimentos industrializados, alimentos processados, tudo. E quando chegamos aos 60, 70 anos de idade, ficamos dependentes de remédios que regulam a função cardíaca, regulam a função da pressão arterial, remédios inibidores de colesterol, tudo. E por quê? Porque toda essa alimentação errada, inadequada, que você absorveu por 50, 60, 70 anos, na sua velhice vai refletir para que você tome remédios de forma contínua, no sentido de não adoecer de vez ou de prolongar a sua vida. Ou seja, essa jornada do adoecimento, em que tem a ação da medicina no final da vida da pessoa, ela move a indústria farmacêutica, ela dá propulsão, ela é o motor da indústria farmacêutica. Infelizmente, muitos psiquiatras e psicólogos percebem que o seu paciente é muito mais uma questão de recondicionar o seu emocional, mas acaba partindo para uma ação medicamentosa a longo prazo ou de forma contínua por toda a vida. Não se iluda com esses psiquiatras, por exemplo, de YouTube, que fazem lives em seus canais com outros psiquiatras falando sobre a nova medicação do momento para a doença X ou Y. Todo psiquiatra que tem uma base sólida de formação, ele não precisa fazer uma live, um vídeo ao vivo com um grupo de psiquiatras para convencer os seus pacientes, o seu público, o telespectador, da eficácia de um tratamento, de um remédio
Por exemplo, você vê Augusto Cury em seu canal do YouTube fazendo parcerias com outros psiquiatras? Não, ele é onipotente, onipresente em tudo que ele sabe, em tudo que ele faz. Inclusive, Augusto Cury usa muito o termo gestão da emoção. Ele é um psiquiatra que entende que o lado emocional pode agir de forma positiva ou negativa sobre o lado mental, ou seja, ter uma ação reativa da emoção sobre a mente. Por que eu estou gravando esse vídeo falando sobre a diferença da psicologia clínica para a psicologia positiva, da atuação da psiquiatria? Porque nós, seres humanos, não somos só formados de mente e físico, nós também temos o lado da emoção. Se tudo fosse condicionado pela mente, nós seríamos seres 100% racionais. A gente não teria emoções, a gente não teria sentimentos. E essas emoções e esses sentimentos podem ser o estupim de um distúrbio, de um transtorno, de uma doença que a mídia, a imprensa especializada, vende como se fosse algo só de ordem mental. Mas não, toda doença tem o seu fator emocional que também pesa no seu desenvolvimento e agravamento. Você pode estar perguntando, você falou tanto da questão emocional, me dê um exemplo de como o emocional bem controlado pela pessoa pode repercutir positivamente para a vida dela. Eu tive uma situação profissional em que eu estava à mercê de ganhar uma promoção de chefia. Eu substituí a chefe por 4 anos e meio. Foi escolhido um outro funcionário com menos de 1 ano para ser chefe. E naquele momento, eu soube tanto controlar a raiva que eu estava sentindo de quem estava cometendo a injustiça em relação a mim, como eu também soube não entrar num quadro depressivo de baixa autoestima em relação às pessoas que eram ao meu favor e que estavam vendo aquela condição, aquela circunstância, aquela situação de rebaixamento e humilhação à minha pessoa. E por que eu soube controlar a raiva? Por que eu não me abati com a situação de rebaixamento e humilhação que tentaram me impor, que tentaram assim fazer isso transgredir a minha paz e a minha saúde? Porque eu tive o controle sobre o meu emocional. Porque se eu tivesse neste momento deixado a emoção tomar conta de mim, fatalmente, ou eu teria feito alguma besteira com quem era contra mim, com quem estava se opondo a mim, ou eu teria entrado num quadro de depressão e baixa autoestima e complexos de inferioridade crônica. Com esse exemplo que eu estou mostrando a importância de você ter o controle sobre o seu lado emocional e como o seu lado emocional controlado, ele previne situações que podem te provocar doenças, adoecimentos. Este foi um vídeo da série Ter Controle Emocional. Aqui no canal você tem aí de 12 a 15 playlists, todas sobre a questão de trabalhar a emotividade humana. E eu vou aproveitar aí o final deste vídeo para divulgar um pouco mais o meu trabalho. Aqui abaixo na descrição tem 2 links. O primeiro, todos os conteúdos do Sentido de Ser, em que neste vídeo específico eu destaco meus cursos online de curta duração e o meu atendimento como coach. Eu atuo como coach na área comportamental e eu alio a base da psicologia positiva com as ferramentas e recursos do coach para reformular
o comportamento, o recondicionamento emocional das pessoas. Inclusive, presta atendimento para pessoas que têm problemas de depressão e ansiedade pela ótica do coaching e da psicologia positiva. No segundo link abaixo, que está escrito Programa Seja Sua Melhor Versão, tem um link com este nome, Seja Sua Melhor Versão, que é uma avaliação comportamental em que a pessoa faz o preenchimento e, com base nisso, eu desenvolvo aí uma metodologia para ajudar a pessoa com o que é o seu grande problema ou ponto fraco na vida. Tudo isso com base nos conceitos da psicologia positiva. E neste mesmo link também tem meus 2 livros como escritor, A Busca de um Novo Amanhecer, que fala sobre dependência emocional afetiva do homem, mas em que muitos exemplos mencionados no livro também servem para mulheres. E o segundo livro, neste link, o Desencontros Inconscientes do Amor, que é um livro de poesia sobre as afetividades humanas. Espero ter te ajudado com o vídeo, espero ter te ajudado com as indicações aí que eu fiz do meu trabalho. Em relação às indicações aí desses 2 links da descrição, você não precisa ver todos os tipos de conteúdo, mas assista o que você acredita que vai realmente te ajudar e te transformar numa pessoa melhor. Ótimo domingo a todos, uma semana de muita paz, luz, harmonia e amor. Um grande abraço e até o próximo domingo.